eu sou a Raíssa, sou cofundadora aqui da Coru, então é um prazer falar hoje com vocês. Vou contar rapidinho um pouquinho da minha jornada aqui, depois eu vou compartilhar uma telinha aqui para a gente poder bater mais papo. Bom, comecei a minha jornada na Universidade Corporativa da Ambev, né, montando toda a matriz de liderança e os programas de desenvolvimento para vendas, onde conheci Daniel Spolaor, né, que fica intermediando ali o papo de gente, meu sócio, cofundador aqui da Coru também, e a Priscila Valéria, outra cofundadora da Coru, que depois foi diretora de pessoas da Movida. Passou-se o tempo de Ambev e fui para a indústria, onde tive o desafio ali de montar uma startup, então, tocando vendas e marketing. Então, desenhei toda a trilha, todo o processo de desenvolvimento de vendas e marketing dentro da indústria, na Cremer. Foram 3 anos desenhando, montando e colocando de pé o projeto. Depois virou uma empresa apartada, a gente fez um spin-off, foi super bacana. Depois fui para o mundo de tecnologia, então fui fundadora ali, uma das fundadoras da Remessa Online, construí a mesa comercial, todo o time comercial do zero. Remessa Online na época tinha 15 pessoas, depois chegamos a 500, time comercial com mais de 100 pessoas. Desenvolvi todas as matrizes de formação ali para eles, a gente era uma máquina de formar pessoas, até o momento que a gente vendeu a Remessa Online. Da Remessa Online fui diretora comercial e de CS da Contabilizei, time mais de 300 pessoas, então todo o desafio de montar a academia de gente, tinha todo um time de gente, de pessoas, né, VPs e heads ali, dedicados à minha estrutura, porque ela era muito grande. Depois migrei ali da Contabilizei, entrei no mundo de educação, né, então de fato voltei às minhas origens, a gente fundou a Coru em 2021, e a última passagem ali pela Startse, olhando muito para educação, né, como diretora comercial ali. E agora, né, junto com o time da Coru, desenvolvendo, sou dona aqui da torre de growth, né? Então, toda a matriz de desenvolvimento, desde a parte de marketing, vendas, CS, atendimento, tudo isso, eu que desenho todas as trilhas. E aí, quando surgiu a necessidade, né, acho que foi a Rafa ali que trouxe no Papo de Gente, a necessidade de desenvolvimento de academia de vendas, eu gostei muito do tema, porque é algo que, de fato, a gente tem uma dor latente, né? Como liderança de vendas, como time de pessoas que suporta a área de vendas, a pressão é muito grande, a necessidade de contratação, principalmente em empresas que estão em franco crescimento, é muito grande, e a gente tem um desafio que é o turnover, né? As equipes comerciais são equipes que, geralmente, né, as pessoas atribuem ali equipes que têm uma alta rotatividade, e isso é um problema. Eu sempre falo, time que roda muito, time comercial que roda muito, não bate meta. Não tem jeito. Porque vendas é sobre consistência. Vendas é sobre você, de fato, conseguir ter excelência nos processos que você está cumprindo. Então, o desafio de criar uma academia de vendas é, de fato, o desafio de você conseguir nutrir, formar e engajar as pessoas ao longo da jornada como um todo. Desde o momento do onboarding, quanto o momento da rampagem dessas pessoas, quanto depois a consolidação desse conhecimento para elas poderem alavancar, assumindo uma posição de liderança ou não. Então, basicamente, trouxe aqui alguns temas para a gente poder discutir sobre a academia de vendas, mas eu queria que esse bate-papo aqui fosse super aberto para todo mundo poder trazer seus cases também e poder discutir um pouco mais sobre os desafios de se montar uma academia de vendas, onde que estão esses principais gargalos, porque eu acho que é justamente nessa entendendo a operação e você fazendo um diagnóstico muito completo e muito claro de onde estão os seus desafios, você vai conseguir montar ou suportar a área, né, de vendas ali a montar uma academia de vendas que realmente faça sentido, tá bom? Então, vou pedir aqui para poder compartilhar uma tela com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o tema. Deixa eu pegar aqui. Boa. Todos estão vendo aqui? Basicamente, esse aqui foi uma ementa que a gente desenhou, o time de produto aqui da Coru, bem detalhada sobre a jornada do vendedor e sobre a liderança. Quando a gente está falando, né, de academia de vendas, a gente fala sobre 2 pontos de vista. O primeiro ponto de vista dos vendedores, pré-vendedores, vendedores, time de CS, CX e toda a jornada do cliente. Tudo o que, de fato, o cliente é impactado. Muitas vezes, o time de geração de demanda e de marketing também precisam entrar nessa mesma jornada de capacitação,
basicamente para a gente poder falar a mesma língua. E a gente tem um fio condutor que vai passando desde o momento em que o cliente é impactado pela marca até o momento em que, de fato, ele vai fazer essa compra ou o momento que ele vai ter o atendimento dele. E tudo isso reflete em pessoas. Afinal, clientes são pessoas e o time interno são pessoas. E a gente precisa, quando a gente quer passar o poder da nossa marca, a gente está passando, né, por meio das nossas pessoas. Então, a jornada de capacitação, ela precisa acompanhar desde o momento em que o cliente está entrando até o momento que ele está sendo atendido e tudo mais. Então, esse é o tamanho da jornada que a gente tem que seguir aqui, tá? E por que eu estou falando de liderança aqui também, nessa jornada de academia de vendas, tá? Porque, como a gente fala muito, acho que se vocês já entraram em outros banks da Coru, né, aqui do Papo de Gente, vocês já devem ter escutado, que é escada a gente lava de cima para baixo. Não adianta eu capacitar o vendedor e não capacitar a liderança. Então, por isso que a gente fala que a jornada do vendedor é liderança, que o líder tem que estar muito comprado nisso, ele tem que estar muito ligado nas melhores práticas para que ele possa ser um replicador deste conhecimento. E a gente vai falar mais sobre isso, tá bom? Aqui é só o nosso merchan aqui, né, que a Coro faz. Então, temos todas essas torres de atuação aqui, de geração de conteúdo e estruturação de academia. Vou passar rapidinho só aqui os slides. E depois a gente vai compartilhar esse material com vocês, tá bom? Aqui é um pouco nossos clientes, então já fizemos projetos grandes de vendas para desktop, Cogna, Wise, Hunter Douglas, são times bem grandes ali, nossos fundadores. E aqui é onde a gente, de fato, entra na nossa jornada. Então, um desenho bem simplificado, eu gosto muito de fazer isso daqui, porque a jornada ela é integrada, né, do time de vendas. Desde o momento em que aquele vendedor ele começa até o momento que ele está ali, né, já está bastante tempo de casa e a gente está pensando em promover esse vendedor. Ah, tá bom. Como é que eu defino e como é que eu divido as pessoas desses blocos aqui que você trouxe, Raíssa? Primeira coisa, é um diagnóstico da operação. É muito importante que vocês que estão construindo a academia de vendas tenham esse diagnóstico. Poxa, mas como é que eu vou construir esse diagnóstico? 3 pilares fundamentais. Primeiro pilar, dados. Vocês precisam ter visibilidade ou pedir para os gerentes comerciais qual é a visibilidade do atingimento de metas. Para vocês conseguirem montar um programa de capacitação que faça sentido, esse programa precisa estar conectado ao resultado do negócio. Ninguém capacita vendedor porque gosta. É para ele justamente vender mais, estar mais engajado, ter mais visão do todo da empresa e trazer mais resultado para dentro de casa. Então, entender aonde estamos, né? Onde que a área de venda está posicionada. Está batendo meta? Não está batendo? Por que está batendo? Por que não está batendo? É fundamental. E isso começa com uma análise de dados. Quais são os indicadores que o time comercial é cobrado e olha todos os dias? Para a gente poder falar a mesma língua deles. Segundo passo, uma entrevista qualitativa com os líderes que estão ali à frente dos times. Ah, Raíssa, minha operação tem 600 pessoas, vou entrevistar todo mundo? Não. Escolhe 3, 4 líderes ali com perfis diferentes, para você ter diferentes pontos de vista, para poder entrevistar essas pessoas e entender qualitativamente como que é o dia a dia delas, onde que o bicho pega, onde que está acontecendo, o que não está acontecendo, o que é necessário se aprofundar e o que não é necessário se aprofundar, tá? Então, este é o segundo passo. O terceiro passo é, de fato, um diagnóstico com os vendedores. Sentar do lado do time de vendas, de fato, e ouvir o que está acontecendo, né? Ver, olha, o time está engajado, o time não está engajado. A melhor forma de você ter a temperatura da operação é estando junto. Poxa, Raíssa, mas aqui o meu time é remoto, como é que eu faço? Pede para participar do ritual deles. Né? Eles devem ter uma daily, devem ter uma reunião de planejamento semanal, pede para participar desses rituais. E depois, na paralela, chama o time comercial para conversar. E uma outra coisa adicional que eu gosto muito de fazer eu gosto de fazer cliente oculto, que é basicamente fazer todas as jornadas daquele cliente, do cliente, como se eu fosse um cliente, para poder entender como é que eu sou atendido por aquele time comercial. Então, vamos supor que eu vendo uma plataforma de SaaS online e que eu tenho time de venda. Toda vez que eu me inscrevo ali na landing page, eu caio para um vendedor me atender. Eu vou me inscrever e eu vou ver quanto tempo esse vendedor demora. Como que ele me aborda? Quais são os temas que ele vai conversar comigo e vai me puxar para poder desenvolver o processo de vendas? Ele vai usar algum tipo de técnica? Não, não vai usar.
ele está tendo uma boa explicação, uma boa explanação sobre o produto em si, também é um outro tema para poder a gente discutir, e isso depois vai virar essa matriz de desenvolvimento de competências desse time. E o último, né, então a gente completou os 3 pilares. Mas tem uma outra questão que é super importante, que é nas nossas entrevistas com os vendedores, a gente perguntar o que você se sente confiante fazendo e o que você não se sente confiante. Aqui na Coru, por exemplo, quando a gente vai desenhar uma jornada de desenvolvimento, a gente roda um que a gente chama de assessment. O que é o assessment, né? É uma avaliação. E a gente avalia 2 pontos. Uma avaliação de processos e uma avaliação de competências. Como é que é essa avaliação de competências? É em termos de nível de confiança. O quanto o Samuel, o Muca, está confiante em exercer X função. Olha, eu me sinto 5, né? Eu me sinto muito confiante em, por exemplo, falar com clientes, prospectar clientes. Então, é uma competência que ele acredita que ele tem, tá? Então, não, eu não me sinto confiante, é onde realmente, para mim, o bicho pega. Então, não se sente confiante. Então, a gente vai ter que traçar essa matriz de desenvolvimento em cima das competências. E a gente fala, mas a pessoa não vai ser sincera. Por incrível que pareça, quando a gente fala que a gente está rodando este tipo de diagnóstico para poder ajudar as pessoas, elas são extremamente transparentes aonde elas sentem dificuldade, tá? Então, é muito importante que na comunicação, se vocês forem rodar algum tipo de assessment, algum tipo de pergunta, é falar, vocês não estão sendo avaliados, pelo contrário, tá? Aqui é para a gente montar uma matriz de capacitação para poder auxiliar vocês a se desenvolverem. Então, esse tema é fundamental. É uma possibilidade, mas ela não é necessária para começar. Para começar um diagnóstico, os 3 pilares que eu falei. Entrevista com os gestores, acompanhar o time comercial e fazer ali o cliente oculto e analisar os dados. Quais são os dados que esse time comercial está olhando? Feito isso, vocês vão ter vários pensamentos, vários insights para poder organizar as trilhas. E aqui eu dividi essa jornada em vários momentos, que geralmente são os momentos onde a gente tem maior fricção, ou a gente tem maior turnover das pessoas que estão ali, né, participando dessa trilha. Primeiro momento aqui é o onboarding, né? Simplesmente pelo fato de que a pessoa chegou na empresa, ela não sabe onde é o banheiro, ela não vai conseguir vender. Então, como é que a gente recebe essa pessoa? Quais são, e a pergunta a ser respondida aqui é, quais são os pontos básicos que uma pessoa precisa saber no dia 1, né? No primeiro mês de vida dela na empresa? Poxa, ela precisa saber sobre cultura, ela precisa saber sobre o produto, competências técnicas do produto, ela precisa saber mexer no CRM, que o CRM varia de empresa para empresa. Tem empresa que vai usar o HubSpot, tem empresa que vai usar o PepDrive, tem empresa que vai usar RD. Então, varia de empresa para empresa, então ela precisa saber mexer no CRM. Não tem CRM, qual é o processo que é seguido? Segundo, qual é o fluxo, né? Da onde ela vai receber o cliente dela, ou como ela vai prospectar esse cliente. Depois, como que ela vai fazer essa gestão? Ela precisa preencher algum formulário? Tem algum report que ela tem que preencher? E depois do processo, né? Como é que é esse pós-venda? O que que acontece no momento em que ela, de fato, fecha essa venda? É alguma coisa que, de fato, tem alguma coisa peculiar? Então, esse também é um outro tópico. E tópicos de soft skill, né? Gestão de tempo, pensamento ágil, entender como é que você consegue fazer os alinhamentos com o seu cliente, ICP do cliente, ou seja, qual é o perfil do cliente ideal. Tudo isso essa pessoa tem que saber no primeiro mês dela de casa, porque senão essa pessoa vai embora, ela vai olhar e vai falar assim, ok, não entendi nada do produto, não sei o que eles fazem, estou aqui caçando borboleta e no meu mês 2 provavelmente eu já tenho uma meta para ser atingida. E se ela não souber nem onde é o banheiro, pode ser um problema. Então, aqui, a gente coloquei, né, num caminho de 60 horas, como se ela tivesse que cumprir a jornada em 60 horas. 10 horas dessas 60 horas deveriam ser nesse momento de onboarding, dela entender basicamente onde que é o produto. E aqui tem uma questão que é muito legal, que é você destinar uma pessoa, como se fosse um anjo da guarda, para ela poder acompanhar o dia a dia. Isso facilita muito ela entender como as coisas funcionam na prática, tá? Então, além dos conteúdos que você vai passar e que você vai elencar, conteúdo da prática. Raíssa, como é que eu vou saber quais são os temas que a pessoa precisa dentro do onboarding? Eu fiz o diagnóstico, mas ainda estou super confuso. Pergunte aos gestores. Gestor, o que você espera que o teu colaborador saiba no primeiro mês?
Porque é exatamente o que o colaborador tem que fazer quando ele chegar na área. Gestor, o que você espera de mim no primeiro mês? Mas muitas vezes as pessoas, né, então é um time mais júnior, não vai fazer essa pergunta. Então vamos a gente, nós somos a área de suporte, mapear isso e trazer isso para o gestor. Gestor, o que você espera que essa pessoa saiba no primeiro mês? E a partir daí você vai montar a matriz de competências. Ramp up, né? Basicamente a rampagem. Aqui, acho que muitos de vocês aí que estão na área de pessoas já receberam o seguinte desafio: como eu faço para reduzir a rampagem do meu vendedor? Todo mundo quer fazer isso, porque você quer que a pessoa entregue resultado o mais rápido possível. Vendedor dentro de casa, sem entregar resultado, é custo, né? E o diretor comercial vai estar olhando muito isso e vai demandar o RH fazer isso, né? Então, basicamente, como eu consigo rampar o meu comercial o mais rápido possível? Essa é a dúvida. E esse período é muito crítico, porque a pessoa pode ser que ela saia no primeiro mês porque ela não sabe onde é o banheiro. Mas o segundo momento que ela vai querer sair é se, no final do terceiro mês dela, ela não tiver batido nenhuma meta. Porque muito da remuneração dessa pessoa vai ser atrelado a um comissionamento variável, né? Principalmente se a gente está falando de venda de alto impacto, vendas de ciclo mais curto, o comissionamento dela vai ser atrelado a um variável. Se ela ficar 3 meses sem bater o variável dela, provavelmente ela vai embora, porque ela não vai estar conseguindo fazer a compensação total financeira que ela queria ter naquele momento. Então, é um problema, é um dilema. Quando a gente faz uma análise, por exemplo, de turnover de time, aqui é o maior turnover do time comercial. Aqui é o maior turnover do time comercial. Então, é o momento mais crítico e é onde a gente tem que entender e estruturar muito bem. Aqui, basicamente, em 90 dias, o que você espera que aquele vendedor esteja fazendo? E aí tem a conversa com o gestor, que é super importante. Tem como é que é escalonamento de metas? Há um escalonamento de metas. Então, por exemplo, ele tem que bater 20%, 50%, 100% da meta dele ou não? No primeiro mês ele já tem que bater a meta dele. Porque isso depende do nível e a granularidade de competências ou a velocidade que você tem que formar essa pessoa para que ela não saia antes de estar formada, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa é perguntar para o vendedor, principalmente para aqueles que já têm mais tempo de casa, o seguinte: quais foram as maiores dificuldades que você teve quando você começou na companhia com a gente? E aí eles vão te falar: poxa, Raíssa, olha, não sabia mexer no CRM, cara, muito difícil. Ou, nossa, Raíssa, muito difícil falar com o cliente, é um cliente muito sênior, e que eu não tinha muita bagagem, eu me sentia inseguro. Ou, Raíssa, não entendia onde estavam os meus dashboards, não entendia como é que eu conseguia acompanhar a minha meta. A partir daí, você vai saber exatamente aonde investir tempo, aonde investir conteúdo, tá? E baseado nisso, tá? Você conseguir, de fato, perguntar para quem está chegando, porque sempre tem gente nova no time, perguntar para quem chegou há pouco tempo, aonde você está tendo dificuldade. Então, você vai cruzar onde o time que ficou teve dificuldade no passado com a informação mais fresquinha, que é aonde você hoje está tendo dificuldade. E vai fazer o cruzamento disso com as expectativas do gestor do que aquela pessoa precisa saber em 3 meses. E pronto, você vai sair com as competências técnicas, principalmente técnicas, mas também tem que trazer as competências comportamentais, que é, gestor, o que essa pessoa, comportamentalmente, o que essa pessoa precisa saber no final? Às vezes ele não vai te falar claramente. Ah, a pessoa precisa organização, ou ela precisa ter uma boa gestão de tempo. Não, ela precisa ter alta produtividade. Entendi. O que ela precisa ter para ter alta produtividade? Uma ótima gestão de tempo, uma excelente organização do CRM dela. Então, ponto. São duas competências que você vai trazer ali e vai montar esse joguinho de Lego. Outra pergunta que aparece muito é: Raíssa, eu tenho diferentes perfis. Como é que eu consigo ter uma matriz que comporte todos eles? Tá? 80-20, regra de Pareto. Quais são as competências que vão capacitar 80% do meu time? 80% do meu time. Ou aonde eu quero que essas pessoas estejam, não necessariamente aonde elas estão. E a gente vai cumprindo e cobrindo esse gap para nivelar o time. O mais importante nesse momento é que o time esteja nivelado. Você não tenha pessoas que entenderam muito e pessoas que não entenderam nada dentro do mesmo grupo. Lógico, você vai ter pessoas que já têm mais aptidão, ou pessoas que já trabalharam no mercado, ou pessoas que já trabalharam com aquele CRM, e pessoas que nunca trabalharam. Mas é basicamente aproximar essas diferenças para você ter um time mais homogêneo, para poder, depois disso, entrar nessa próxima etapa.
que é a etapa da formação do conhecimento. Até aqui, pessoal, tá fazendo sentido? Me deem joinhas aí, que eu tô falando que nem uma doida. Legal, bacana. Então, por favor, me interrompam se surgir alguma dúvida, tá bom? Eu estou dando uma explicação mais geral aqui. Depois a ideia é que eu traga um pouco das competências que a gente mapeou como competências core para cada momento dessa jornada. Ah, se tiver alguma dúvida, pessoal, pode mandar aqui no chat que eu estou acompanhando e aí eu vou passando para a Raíssa. Isso, pode escrever aí e eu vou respondendo aqui ao longo do processo, tá bom? Beleza. Então, entramos no momento aqui de formação do conhecimento. Raíssa, quem que tem que estar nessa etapa de formação do conhecimento? As pessoas que já estão rampadas. Você pode ver isso por duas formas, tá? Primeiro, aderência às metas. São aquelas pessoas que batem mais ou menos, né, ali entre 80% e 100% da meta. São pessoas que estão rampadas, estão atingindo um resultado e que talvez precisem consolidar este resultado. E pessoas, talvez, que estão há mais de 3 meses na companhia. Pessoas há menos de 3 meses, ramp up. Pessoas que não estão aderindo à meta, também ramp up. Nossa, Raíssa, mas o fulano está aqui há 8 meses. Tá bom, quantas vezes ele bateu meta? Ele bateu meta uma vez só. Ele não entendeu alguma questão de produto, ele não entendeu alguma questão ali do onboarding dele, então ele tem que voltar ali para a academia, fazer essa reciclagem para depois ir para a formação do conhecimento. Formação do conhecimento, basicamente, é uma consolidação de todos os temas que a gente viu para trás e todos os temas que a gente vai precisar ter muito claro. Então, é uma revisão de produto, né? Um nível 2 ali do produto. É entrar mais no detalhe, é entender como é que a gestão de tempo e a gestão de rotina vão te ajudar dentro do CRM. A gente vai falar sobre técnicas de relacionamento com o cliente. A gente vai falar sobre gestão de carteira. E isso pode variar de acordo com o mundo que a gente tiver. Então, por exemplo, uma venda SaaS é completamente diferente de uma venda de curso, por exemplo, né? Que é o mais uma vez só. É completamente diferente do que a venda de um produto financeiro, por exemplo. Então, você adequa essa gestão e essa técnica de venda ao produto e ao momento da empresa. Então, por exemplo, Raíssa, são todos os casos que eu tenho que usar o Spincel? Né? Que todo mundo fala de Spincel o tempo inteiro. Não, não é. Se você entra numa reunião, que é uma reunião consultiva, a pessoa que está do teu lado está imaginando que você vai dar quase uma mentoria para ela e você sai metralhando de pergunta, ela vai ficar mais confusa do que ela entrou. Então, não é sempre que você vai usar o Spincel. O Spincel, por exemplo, você vai usar numa técnica, numa conversa mais rápida e uma venda mais de impacto, que você precisa entrar e sair da reunião com uma proposta para poder encaminhar para o cliente, ou às vezes até com um fechamento de venda, né? Se for, por exemplo, um caso de pessoa física e não de empresa. Então, é muito importante você adequar as técnicas ao que é, de fato, necessário para aquele negócio, tá? Então, isso varia. E a formação do conhecimento é esse momento que você vai falar sobre técnicas de venda, que você vai abraçar a pessoa e vai falar como que você, hoje, que atinge 80%, vai atingir 100, 110, 120% da tua meta. Quem é veterano de casa como eu, que estava na época do Nintendo 64, é a estrelinha do Mario, que dá o poderzinho pro Mario poder ficar mais forte, tá? Formação do conhecimento é isso. E por que são 20 horas? Porque é onde, geralmente, 80% do time deveria estar. Então, você deveria ter, basicamente, ali, 70% 80%. Deveria ter 80% do teu time em formação do conhecimento, rampado, entregando resultado. Você deveria ter 10% no caminho da liderança, top performers que vão assumir posições de liderança ou outros desafios. E você tem que ter mais 10% ali novos entrantes. Mas a minha operação está começando, eu preciso aumentar a minha base. Tudo bem. Em algum momento, ela vai equalizar mais ou menos nessa métrica. Se for 70%, 20% entrantes, 10% caminho de liderança e o resto, 70%, em formação do conhecimento, tá? Então, aqui é o momento em que a gente entra em técnica propriamente dita. E depois, caminho da liderança. Raíssa, não tem vaga de liderança. Aqui é analista comercial, gerente. O que eu faço? Que caminho de liderança? Esse cara não vai virar gerente. Especialista ou o que a gente chama team leader, cabeça de chave, tá? São as pessoas que são referências para o time, são os seus melhores vendedores, os top performers, que têm tanto viés muito forte técnico, atingimento de meta e comportamental, tá? Eles precisam ser inspiração e espelho para as pessoas.
E eles precisam saber que eles são essas pessoas, tá? Para quê? Eles sabendo que eles são, eles vão ter uma responsabilidade maior de liderar indiretamente outras pessoas, serem os multiplicadores, serem as pessoas que são os anjos do time de onboarding, serem as pessoas que vão ser os guardiões do conhecimento. Então, colocar eles em reuniões, à frente, encontrar momentos para que eles tenham maior exposição e falar que eles são um grupinho, né, dos especialistas, os high performers e tudo mais, é importante, porque isso gera um cunho de cultura e um cunho inspiracional para o resto da jornada. Inclusive, eles podem colaborar na jornada, dando aula, dando mentoria, ajudando as outras pessoas nesse período ali de formação do conhecimento. Trazendo um case muito legal, na época de remessa, eu tinha uma vendedora muito boa, muito boa. Ela era mais introspectiva, mas ela era, assim, incrível. E ela me ajudava muito, né? Ela era uma cabeça de chave, que a gente chamava, né? Uma team leader. E ela me ajudava muito nas formações, né? Então, quando a gente tinha que falar, por exemplo, sobre produto, quando a gente tinha que falar sobre cultura, né? Cultura comercial, cultura de vendas, ela entrava muito e trazia todos esses conhecimentos ali pro time, tá? Então, a gente acabava, né, usando muito ela e as pessoas iam até ela e falavam, nossa, eu quero ser igual a Carol quando eu, né, tiver mais tempo de casa. E se tornou uma figura inspiracional e isso acaba diluindo um pouco a responsabilidade da liderança e do RH, né, de ter que ficar o tempo inteiro ali inspirando, motivando, trazendo os elementos, reciclando as pessoas. Esse time de caminho da liderança acaba exercendo essa função de uma liderança mais indireta. Tá bom, mas o que competências essas pessoas precisam saber? Como é que eu seleciono essas pessoas? 3 pilares. Vou olhar as performances, vou pegar a indicação dos líderes e vou ver quem são as pessoas mais aderentes à cultura, tá? Então, dessas 3 formas aqui, eu escolho. Lembrando, é um grupo pequeno, né? 10% do seu time, mais ou menos, para serem essas pessoas inspiracionais. Tá bom? Então, aqui, quando você pega e faz essa jornada, né? Vamos supor que a pessoa entrou ali no onboarding e ela foi passando por todos esses processos, no final ela vai ter tido 60 horas de capacitação. Mas você não vai ter parado ela 60 horas, né? Ela vai tendo essas pílulas ao longo da jornada. Isso garante que a pessoa fique mais tempo com você, porque ela está vendo um caminho de desenvolvimento, ela está olhando isso como uma trilha de carreira. Então, por exemplo, no meu time, eu tenho um problema no time de vendas porque a gente não tem trilha de carreira. Mesmo que você não tenha uma trilha formal de carreira, que as pessoas tenham a mesma remuneração, elas estão vendo uma continuidade na jornada delas e na carreira delas. Isso ajuda no engajamento e na retenção também. E você também cria momentos de integração. Quando você para esse time, capacita, divide em grupos, fala, estimula eles a trocarem entre eles, também você gera esse estímulo ali de integração entre eles e de engajamento, tá? Isso é uma ferramenta poderosíssima de formar pessoas, atingir resultado e engajamento, redução de turnover, tá? Pode parecer bobagem, mas não é. Trazendo de novo ali o caso da remessa e da Contabilizei, eu acho que a Contabilizei é até mais impactante. Quando cheguei na Contabilizei, a gente tinha 89% de turnover do time comercial. Fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que o time não batia a meta. E a gente desenvolveu toda essa jornada aqui com as lideranças, né, de como é que a gente ia começar a formar as pessoas lá dentro. E no final ali de um ciclo de 6 meses, a gente já tinha derrubado esse turnover, o 89 era no ano, né, então dá mais ou menos 7 ponto alguma coisa ao mês, a gente tinha derrubado esse turnover para 1,7 ao mês. Então, assim, e a resposta que as pessoas falaram, as metas estão mais claras, eu entendo o que eu tenho que fazer, eu consigo atingir as metas no meu período de rampagem, né? Então, no começo ali eu já vejo como eu consigo atingir a minha meta, e as pessoas que estavam há mais tempo, eu estou vendo próximos passos aqui dentro. Então, a academia de vendas tem um efeito poderosíssimo no resultado das empresas e não no resultado do time comercial, tá? E essa é uma forma muito relevante de vocês venderem isso pro diretor de vendas, pros líderes de negócios, que às vezes estão entendendo como é que o treinamento vai impactar diretamente. Mas é uma ferramenta poderosa quando você olha a jornada completa como um todo. Tá fazendo sentido, pessoal? Tudo certo? Me deem joinhas aí, por favor. Se alguém quiser compartilhar algum case ou a situação da sua empresa e tudo mais, de como é que vocês estão fazendo hoje aí, por favor, abram o microfone e interrompam, tá bom? Maravilha, então. Vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês um pouco de um detalhamento. Então, por exemplo, como é que a gente poderia desenhar aqui o módulo 1? Primeira coisa, né, ali, uso de ferramentas
de vendas e técnicas de vendas. Primeiro módulo, o que eu colocaria em onboarding? Colocaria uma introdução às ferramentas de vendas. Então, quais são as principais ferramentas e como essas pessoas deveriam executar e usar essas ferramentas? Depois, a seleção e implementação dessas ferramentas, né? Então, como é que a gente está adequando essas ferramentas? Técnica de venda, principalmente abordagem e qualificação, que é a ponta da esteira. Geralmente, a gente contrata vendedores para fazer qualificação e depois eles se tornam vendedores mais sêniores. Gestão de leads e oportunidades. Como é que eu faço a gestão da minha carteira para não perder a oportunidade e fazer uma melhor conversão e trazer mais resultado? Melhores práticas de venda, então, estudo de casos que aconteceram no time para se conectar. Não adianta eu estar falando com um time que atua no mercado agro e trazer um case muito maluco da Apple, que o cara fala, tá, legal, super bacana o case da Apple, mas, cara, o que tem a ver com o meu mundo? O que tem a ver com as coisas que eu faço? Então, é muito importante a gente ter essa visão de cases reais que aconteceram no time. Isso vocês podem coletar com os gestores de vendas. E a gestão de e depois um outro módulo também de gestão de leads e oportunidades, mais uma fase 2. Primeiro a gente olha ali na questão de expectativas do negócio e depois uma parte mais de ferramentas, de fechamento. Módulo 2, gestão de tempo. Então, gestão de tempo, a gente vai falar de desperdício de tempo, como é que eu identifico ineficiência no meu dia, priorização de tarefa, planejamento, tempo personalizado, equilíbrio de vida pessoal e trabalho, porque é uma sobrecarga muito grande de time de vendas, a gente tem muita pressão. Então, como é que eu consigo equilibrar isso, ter válvulas de escape? Ferramentas de tecnologia, como é que, por exemplo, se é permitido na minha empresa, porque várias empresas também não são, o uso do chat GPT, como é que eu uso o chat a meu favor, né, para ganhar eficiência? E implementação e acompanhamento de plano de ação. Como é que eu consigo ter um plano de ação por conta e desenvolver ele? Acompanhamento pós-vendas, se o time fizer isso, tem time que é bem dividido, né, o vendas e pós-venda, mas se tiver acompanhamento pós-venda ali, como é que eu faço exploração de métodos de follow-up, como é que eu tenho consistência, né, e persistência ali do pós-venda, consigo fazer uma gestão integrada da minha carteira, feedback, melhoria contínua, escuta ativa e empatia é muito importante. Quantas vezes a gente já não entrou em uma reunião comercial, né, que alguém ia vender alguma coisa para a gente e o vendedor desatou a falar, que nem eu tô falando que nem doida aqui, mas desatou a falar e aí não perguntou nada sobre a minha realidade. E no final não fez o menor sentido porque eu estava precisando. E se ele tivesse me ouvido, talvez ele conseguisse equalizar melhor ali as soluções. Módulo 4, demonstração de produto. Aqui, muito produto, tá? Então, a gente vai falar sobre roteiro de apresentação, como é que eu começo a me apresentar, quais são as etapas, tudo isso tem técnica. Storytelling, como é que eu conto uma história que vai ser engajante para o cliente e no final eu consigo fechar as portas. Esse cliente tem budget? Esse cliente é um cliente que é uma prioridade que eu estou falando para ele? Esse cliente, ele de fato é o perfil que vai conseguir comprar o meu produto? Se alguma dessas portas não for verdadeira, eu já fecho elas, porque não é um cliente que vai comprar. E aí eu não gasto meu tempo. Isso linka lá com gestão de ineficiência. Utilização de recursos visuais, eu consigo usar um PowerPoint, eu tenho que usar um PowerPoint ou não? É mais aqui na reunião, na videoconferência. Feedback coaching individualizado, né? Para a gente poder entender ali como é que é a accountability, avaliação de desempenho. Conhecimento de produto e de mercado, muito importante. Tá? Aqui estou falando mercado educacional, que é o nosso mercado aqui da Coru, mas poderia ser qualquer outro mercado. Como é que eu consigo, de fato, implementar isso de uma forma mais contínua e ter uma visão de concorrência para aquelas pessoas que estão vendendo? Porque várias vezes o cliente vai falar, não, legal, mas é que eu estou contando com o concorrente. Tá bom, quem é o concorrente? A gente já sabe qual que é o preço? Quais são as nossas vantagens competitivas? Gerenciamento de funil. Gerenciamento de funil é extremamente fundamental, tá? Ah, Raíssa, mas a gente não tem CRM. Tudo bem. Dá para o vendedor fazer o próprio funil dele ali, mesmo que seja no bloquinho. Não é o ideal, mas dá para fazer, né? Mas como é que a gente consegue falar sobre funil de vendas para esse time? Como é que a gente vai falar sobre como é que a gente gerencia um prospect? Como é que a gente gerencia um lead? Como é que a gente faz carteira de cliente? ICP, basicamente perfil do cliente ideal. Os vendedores precisam saber qual é o perfil do cliente ideal. Por quê? Porque às vezes a gente fica batendo numa tecla e insistindo no cliente que não tem o perfil. Por exemplo, seu produto é de um ticket muito, muito, muito alto. Um cliente que é pequenininho e que não vai ter orçamento, não vai comprar de você.
E se você ficar insistindo naquele cliente, às vezes você está perdendo a oportunidade. Então, priorizar clientes que tenham o perfil ideal, que já foram identificados, tá? Ah, a minha empresa ainda não tem o perfil ideal. Desafie os líderes comerciais a terem. E isso aqui é fundamental para se ver no onboard, no primeiro mês da pessoa com você, tá bom? E discussões de cases, de novo, trazendo isso daqui para a prática. Muito importante trazer as necessidades e trazer o que acontece na prática. Então, analisar os estudos de caso que são relevantes ali e trazer eles para contexto, aprendizado e melhores práticas, né, a partir desses casos reais. Como é que você aplica algumas técnicas na prática? Então, fazer um roleplay com o time, fazer um contorno de objeções com o time em tempo real. Super importante fazer isso, né? Para a gente poder ir aprimorando as técnicas. A gente fazia um negócio que era muito bacana, que era técnica de orelhão. Né? A gente pegava e gravava as melhores ligações e disponibilizava para todo mundo poder ouvir essas melhores ligações. Né? Então, a gente ouvia as ligações, filtrava e disponibilizava, e ficava num banco. E aí, os vendedores que chegavam falavam: não, deixa eu ver como é que é uma ligação boa e que realmente converte. Feedback e reflexão. Então, a gente poder trabalhar o feedback. Uma das habilidades mais importantes do vendedor é o coachability, é você ter a habilidade de se moldar às situações. Então, isso é fundamental. Então, a gente discute cases e como é que vocês refletem sobre o case e elas pessoas darem feedback sobre isso. E construção de um repositório de casos, né? Todo mundo tem um caso legal. Todo mundo tem um case que foi impactante, ou que foi um case, nossa, fora da caixa, ou foi um case negativo. Como é que todo mundo traz isso para a mesa e constrói um repositório ali, né? A gente, na Remessa, tinha um encontro a cada 15 dias, que chamava, toda quarta-feira, que chamava Vamos Falar de Vendas, que era o encontro do time comercial, que sentavam e trocavam melhores práticas de venda. E iam construindo esse repositório de casos. E aqui, um ponto importante, que é os primeiros 90 dias na função, que foi o que a gente falou ali na parte de rampagem. Então, como é que você, de fato, se prepara para esses 90 dias? Como que você consegue ter o relacionamento? Às vezes o time está assumindo uma carteira nova, ou é uma carteira que já foi consolidada e estava sendo trabalhada por outro vendedor. Como é que você se apresenta? E quais são as expectativas alinhadas com o seu líder? Dar essa visibilidade. Como o vendedor consegue preparar este plano é muito legal, porque dá uma acalmada no coração, uma baixada de expectativa. E quando a gente volta para a jornada lá atrás, né, na parte de onboarding e ramp-up, cara, é fundamental. Você reduz o turnover na parte mais crítica da jornada do vendedor e do teu time comercial. E depois entendendo, né, os primeiros entendimentos da posição, então expectativas, isso é importante também trazer e dar clareza para o time comercial, como é que você vai se relacionar com o cliente, colaboração com a equipe, isso tudo aqui é uma amarração de cultura. Tá? Então, trazer essa visibilidade e capacitar o time em o que é esperado de você nessa função é uma parte que geralmente você não encontra nas trilhas, né, de vendas e que é relevante pra caramba, porque é basicamente qual é a tua job description, o que a gente espera de você e como é que você consegue se aprimorar em tudo isso. E o entendimento de métricas e indicadores. Quantas vezes a gente pergunta para o vendedor, né? O vendedor quer saber quanto vai cair de comissão para ele no final do mês. De fato, é isso. Quanto vai cair de comissão para ele no final do mês. E o vendedor não sabe calcular. Isso gera uma desmotivação nele e gera um menor impacto para ele conseguir chegar no resultado dele. Então, ter clareza das métricas e dos indicadores também é fundamental. Em paralelo, né, para a gente fechar aqui, essa formação da liderança, que ela precisa acontecer antes da formação para o time como um todo. Porque a escada a gente lava de baixo para cima. Se não tiver como, a liderança não quiser fazer isso e tudo mais, tudo bem, capacita o time, mas seria muito relevante fazer uma formação da liderança. Falando sobre cultura, primeira coisa, papel da liderança e a gestão do tempo. Líder não é para poder sentar na cadeira do vendedor e fazer por ele, mas para poder gerir. Então, como é que você ajuda esse líder? Muitas vezes a primeira liderança é isso que vai acontecer, a mudança de chapéu. É difícil fazer essa mudança de chapéu, principalmente em área comercial, em que a pessoa era um vendedor e virou um líder. Né? Então, dormi vendedor, acordei supervisor. É muito difícil essa mudança de chapéu. Então, o primeiro módulo ali é virou a página. Como que você vai, de fato, acelerar o seu time agora e não só acelerar o seu resultado? O módulo 2, que é o ciclo de pessoas, como de fato atrair e selecionar. Aqui tem um ponto que é meio que um choque de realidade, né? Que é recrutar pessoas não é papel do RH, é papel da liderança.
né? Então, como é que a gente consegue trazer a responsabilidade para a liderança, para poder fazer um recrutamento bacana, para poder trazer as pessoas no perfil ideal, para poder mapear quem são as pessoas que mais performam no time dele para trazer pessoas dessa forma, tá? E aqui falando muito sobre pessoas de forma assertiva e também diversa, né? Empresas que não têm diversidade, times comerciais que não têm diversidade, são times que estão fadados a não inovar, a não crescer, tá? Então é importante trazer esse viés para os gestores também. Outro ponto, que também é um tema legal aqui, que é receber os novos integrantes do time. E aqui a gente conecta com todo aquele conteúdo do onboarding. O que o líder tem que saber para receber uma nova pessoa, né? Então, como é que ele traduz a cultura organizacional? Como é que ele tem mapeado quais são os riscos iniciais? Como que ele provoca a questão de alinhamento, né, de expectativa? Como é que ele faz um plano de desenvolvimento para os primeiros dias daquela pessoa na empresa, né? E como é que ele vai falar um pouco sobre liderança por contexto? Gestão de performance e condução de desligamento. Então, também é papel do gestor. Tem muitos gestores que chegam, tenho certeza, que chegam cases ali para vocês, né? Principalmente quem é BP, e fala: poxa, a pessoa fez a entrevista de desligamento comigo e falou que não recebeu nenhum feedback. Muitas vezes é porque o gestor não está preparado para ter uma conversa difícil, né? Em vendas, a conversa difícil é constante, né? Então, fez 2, 3 reuniões, tem que ter um feedback. 2, 3 reuniões, tem que ter um feedback. Para que você possa ir aprimorando aquele vendedor e ele ir crescendo. Então, se não tem conversas difíceis, é muito difícil. E aí, chega na hora do desligamento, a pessoa não está batendo meta e ela toma uma surpresa. Nossa, mas por que eu estou sendo desligada? Tem a questão da performance, mas o que poderia ter sido feito antes, né, como gestão de performance, para que aquele vendedor performasse bem e não precisasse chegar no desligamento? Ou, tá bom, não é aderente, não tem a cultura que a gente precisa. Como é que a gente faz uma gestão, né, de conversas difíceis e de colocar em plano de desenvolvimento, plano de 30 dias, né? Então, primeira bandeira amarela, depois plano de 30 dias até o desligamento, para que aquilo não seja uma surpresa, né? Que você esteja exercitando ali toda a parte de desenvolvimento daquela pessoa antes de fato de desligar. Porque, de novo, né? Desligamento tem que ser sofrido, tem que doer. Por que tem que doer? Porque você investiu tempo treinando, você investiu recurso da companhia contratando, aquela pessoa passou tempo, fez relacionamento com seus clientes e aí você vai desligar. Então, o gestor tem que sentir o desligamento, tem que ser um desligamento, né, difícil para o gestor. E para ser difícil, ele tem que ter tentado ali todos os temas. Mas também não é para ficar segurando pessoas que não estão performando. Fez todo o passo a passo, fez o beabá, não está performando? É o caminho, reciclar o time. O one-on-one, uma coisa que todo mundo foge, one-on-one. One-on-one é super importante, então fez 2, 3 reuniões, one-on-one. 2, 3 reuniões, tem que fazer one-on-one. O gestor, principalmente quando é a primeira liderança, tem que estar muito próximo do time, para poder acompanhar, ter a escuta ativa, ver os desafios, as oportunidades que tem na área, estruturar, ajudar a estruturar e fazer uma preparação das reuniões ali. Então, esse one-on-one, ele tem que ser de forma recorrente, ele tem que estar bem estruturado, ele tem que ter conexão. E muitos gestores comerciais não sabem disso, e eles precisam desse banho de loja. Porque, de novo, muita gente está no time comercial, era ótimo vendedor e falou, beleza, agora você toca a operação. Dormiu o vendedor, acordou o supervisor. Falamos já com feedback e conversas difíceis, como fazer isso de uma maneira eficaz, né? E, de fato, que gere transformação e não trauma. Então, tem uma questão de comunicação não violenta também dentro disso, tá? Que entra agora. A comunicação não violenta, fundamental. Time comercial é um time que recebe muita pressão, mas são 2 formas de dar pressão. A pressão no resultado e para o resultado, e a pressão aberta, que não gera nada, gera só ruído, barulho e perda de energia. Então, sempre ajudar o time comercial a canalizar para a primeira. A parte de conhecimento do time, então, entender ali como é que eu retenho os meus talentos, como que eu conheço meu time a fundo para poder gerar o engajamento, confiança, cultura da confiança, engajamento, né, e cultura organizacional, comemorar conquistas. De novo, o time comercial sofre muita pressão. Como é que a gente comemora as conquistas? Mas como é que a gente tem as conversas difíceis também? Quais são os fóruns e os momentos que a gente consegue ter? Solução de problema e tomada de decisão. O problema mais difícil é aquele que não teve decisão. Ficar embarrigando tomada de decisão é a pior decisão que pode ser tomada. Então, ajudar e dar as ferramentas para que os gestores se sintam confortáveis em tomar decisão.
E pesquisa de clima organizacional, como é que vocês conseguem mediar e como é que os gestores conseguem trazer um pouco e ter a temperatura do time. Tá muito bom, tá ruim, o resultado tá ruim, mas como é que eu consigo ter um clima bom e passar todo mundo junto por isso? Saúde mental, extremamente importante em época de burnout pra caramba, em times que precisam produzir muito, saúde mental é fundamental. Então, falar sobre apoio e recursos, o que é assédio. Às vezes a gente fala, não, mas é que eu tô assim mesmo, é meu jeito. Mas, poxa, como é que o time está recebendo isso? Segurança psicológica, né? Então, algumas manias que a gente tem e que a gente não percebe, né? E que isso pode gerar perda de segurança psicológica. Abordar caso, né? Trazer os casos ali reais que já aconteceram para poder discutir com essa liderança. E é isso. Trouxe vários conteúdos aqui para vocês. Depois a gente vai disponibilizar. São sugestões de conteúdos para vocês poderem elencar nessa jornada toda aqui do vendedor. Lembrando que, de novo, essa jornada ela é super integrada. O vendedor, ele, independente do momento que ele entra da senioridade, ele precisa sentir que ele tem um começo, né, e uma jornada pela frente. Isso ajuda muito a traduzir em resultados, a traduzir no número final, né? E é uma parte estratégica e fundamental para o alcance de meta. Time que não conhece do produto, time que não está engajado, time que não está com as métricas claras, time que não tem cultura, não bate meta. Isso aqui é onde a gente consegue, de fato, mover o ponteiro do resultado da empresa. Então, pessoal, vou interromper o compartilhamento aqui para vocês. É isso que eu queria trazer para vocês. Hoje, quando foi solicitado ali a Academia de Vendas, era trazer essa visão mais global de conteúdos e de jornada. Eu espero que tenha ajudado vocês a dar uma clareada, né? Acho que a gente gravou, né, Muca? Sim, está gravado, com certeza. A gente vai disponibilizar na nossa comunidade. Perfeito, a gente vai disponibilizar. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer dificuldade para montar a academia de vocês, contem comigo. Eu tô lá no Papo de Gente, só me chamar que a gente marca ali outras conversas, tá bom? Para poder ajudar vocês. Vai ser um prazer, né? Tenho bastante bagagem aí nessa estruturação e hoje estamos nesse desafio e nesse caminho aí de poder capacitar e fazer com que os times comerciais cheguem cada vez mais longe. Certo?